Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. E antes de você assistir a sua aula, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal para receber todos os vídeos semanais e também compartilhe o link deste vídeo com pessoas que você conhece que querem aprender inglês, que querem melhorar o inglês. São infinitas as possibilidades. Se você assistiu esse vídeo, gostou dessa aula, gostou da forma como eu ensino, quer aplicar esse conteúdo, quer ter aulas particulares ou até mesmo aulas em grupo, entre em contato comigo através do meu WhatsApp. E o link tá aqui, ó, do lado. Você pode escanear esse QR Code e vai dar direto lá no meu WhatsApp, onde nós vamos estar te atendendo e descobrindo a melhor opção para você aplicar e aprender esse conteúdo. Se você não conseguir escanear esse QR Code, você pode entrar através do link que está na descrição. Mas agora você pode assistir a sua aula, estudar bastante em casa. Vamos embora! E olha, ela voltou para falar de verbos irregulares. Você já viu na aula passada verbos regulares? Tem dúvida, é só assistir de novo, tá? Recomendo que assista mais do que uma vez, né? Para memorizar, para ouvir bastante. Mas se você já tem as artimanhas aí, já tá meio acostumado, só tá buscando aqui um direcionamento, uma vez que você assiste já é suficiente para você firmar aquilo que já tá aqui na sua cabeça. Se você tem um pouquinho mais de dificuldade, você é uma pessoa que não consome tanto inglês, que ainda não tem o seu HD consumido pelo inglês ainda, você ainda tá nesse processo, recomendo que assista mais de uma vez, tá? Não é um assunto não é que não é um assunto difícil, mas ele também não é super simples, não. Mas você vai perceber, principalmente quando a gente for para perguntas negativas, que é as mesmas estruturas que você via lá no presente, tá? Vai ser bem tranquilo, eu prometo para você. Mas vamos continuar falando aqui de frases afirmativas, né? E verbos irregulares. Verbo irregular vai depender do verbo. Não tem uma regra geral. Como assim? Do nada, o verbo to do, quando ele vai para o passado, ele vira did. Deixa eu apontar aqui para você se localizar. O do vira did. E é isso. O verbo fazer, que é o do, vira did. O verbo to have, que é o verbo ter, vira had. O verbo to see, que é o verbo ver, só. Sem mais nem menos. O verbo to know, que é o verbo saber ou conhecer, vira knew. E é isso, danada, do louco. Tá louca neles aí, eles viraram isso aí, gente. Não tem regra, não. Ou seja, a regra é a decoreba, né? E aí entramos no finalzinho da aula passada. Como é que eu sei que um verbo é regular e que um verbo é irregular? Decorando. Decorou, já sabe se o verbo é regular? É só pegar o caminho do ED. Já sabe que o verbo é irregular? Consulta a caixinha da memória onde está o seu verbo irregular armazenadinho lá. Às vezes, você não vai saber ainda, às vezes você vai ter que estudar mais vezes para memorizar, mas você vai memorizar. Tem alguns que a gente usa com muita frequência, né? Então a gente acaba memorizando meio que por osmose, né? Então, gente, eu sei. Você vai dizer, ai, começou ela com as listas de verbo, lá vem. Tem que ter, gente, não adianta. Como é que você quer falar inglês sem decorar verbo no passado? Como é que você quer saber? Como é que eu digo a frase em inglês, por exemplo, eu perdi meu celular ontem. Deus me livre, né? Mas sei lá, eu perdi meu celular. Vamos diminuir esse custo? Eu perdi minha caneta ontem. Como é que você fala isso em inglês? O verbo perder é o verbo lose. I lose? I lose é eu perco minha caneta ontem. Cara, tá muito errado isso. Eu perdi. I lost my pen. Acho que eu falei key, gente. Nossa, vocês me perdoem se eu falei key, mas acho que não, acho que eu falei pen. Verei depois. Mas enfim, perdi a minha caneta ontem. Yesterday. Te falei que yesterday é palavra de passado. Ou seja, se você vê um yesterday na frase, não faz o menor sentido ter o verbo que acompanha essa frase, essa oração. Não faz sentido ela estar no presente, se foi ontem. Não faz sentido eu perguntar para alguém, você vai ontem? Não, é você foi. Né? Então, como é que você quer falar inglês sem decorar verbo? Não tem como, gente. Não tem como. E na minha opinião, se você quer decolar, se você quer ir mais rápido, a melhor forma é essa. A gente juntar algumas palavras básicas, alguns verbos básicos e já decorá-los, de fato, memorizá-los, tá? Então, vamos lá.
essa é a lista de verbos? É só isso? Não. Tem muito mais, tá, gente? Tem muito mais verbo que é irregular. Eu te falei que uns 20% dos verbos no inglês são irregulares. Aqui é uma pequena lista do que você tem que já tentar decorar hoje, tá? Alguns desses verbos você já conhece no presente, alguns não. Então, nessa parte, a gente vai fazer justamente isso. Primeiro de tudo, eu vou pedir para que você pegue seu material de anotação, seja na mão, seja no computador, seja no tablet. Ou se você imprimiu esse material, escreva em cima, do lado, a tradução, porque esse é o momento de memorizar, então você tem que fazer a associação de português com inglês. Então, a gente vai traduzir juntos para você associar. Eu vou falar primeiro no português, depois inglês, presente e passado. Ok? Português primeiro. Começar. Em inglês, começar é o verbo begin. Begin. Que no passado vira began. Began. Begin. Began. O verbo quebrar no inglês é break. No passado, broke. Break, broke. O verbo trazer no português é bring. No inglês é bring. No passado, brought. Bring, brought. O verbo construir é build. No passado, built. Build, built. O verbo comprar é o verbo buy. No passado, bought. Buy, bought. O verbo pegar é o verbo catch. No passado, caught. Catch, caught. O verbo vir é o verbo come. No passado, came. Come, came. O verbo fazer é o verbo do. No passado, did. Do, did. O verbo beber é o verbo drink. No passado, drank. Drink, drank. O verbo comer é o verbo eat. No passado, ate. Eat, ate. Pausa, né, gente, para dar um tempinho para você ir absorvendo isso, mas você pode ir parando aí o vídeo, você pode ir anotando. Anote como você escreveria isso em português, isso é muito importante também, não tem problema fazer isso. Sim, gente, toda vez que eu vou escrever a palavra beautiful, eu não penso em beautiful, eu penso beautiful. Essa é a realidade, tá? Então, se você precisar, faça a transcrição da palavra ao lado da forma como você escreveria em português, para você fazer uma associação. Não tem problema nenhum você fazer isso, tá? Não tem problema. Mas muito bem, vamos lá. Seguindo em frente, temos mais alguns verbos, a gente vai fazendo essas pausinhas, tá? Mas vamos lá. O verbo cair é o verbo fall. No passado, fell. Fall, fell. O verbo encontrar é o verbo find. No passado, found. Find, found. O verbo voar é o verbo fly. No passado, flew. Fly, flew. O verbo esquecer é o verbo forget. No passado, forgot. Forget, forgot. O verbo get tem várias traduções, tá? Ele é polêmico, mas pode ser obter, conseguir, comprar, chegar, ter. Tem várias traduções. Mas get no passado é got. Get, got. O verbo dar é o verbo give. No passado,
gave, give, gave. O verbo ir é o verbo go. No passado, went. Do nada, tá? Isso aqui eu chamo sempre a atenção, porque a gente nunca lembra. Go vira went no passado. O verbo ter, que também pode ser o verbo tomar, comer, né? Em várias situações, né? Mas é o verbo have. No passado, had. Have, had. O verbo hear é o verbo ouvir. No passado, heard. Hear, heard. O verbo saber ou conhecer é o verbo know. No passado, knew. Know, knew. Lembrando, pessoal, que esses verbos aqui, na real, todos deveriam estar com o to na frente. Mas para facilitar a nossa pronúncia aqui e a memorização, a gente não está colocando o to, mas é como se ele tivesse no infinitivo, tá? Lembre-se disso. Mas seguindo em frente, né? Vamos para a terceira coluna? O verbo deixar, partir ou ir embora é o verbo leave. No passado, left. Leave, left. O verbo perder, lose. No passado, lost. Lose, lost. O verbo fazer de novo, make. No passado, made. Make, made. O verbo encontrar ou conhecer pela primeira vez, meet. No passado, met. Meet, met. O verbo pagar, pay. No passado, paid. Pay, paid. O verbo colocar ou pôr, no inglês é put. E no passado, também é put. Ele não varia, tá? Mas isso aqui também tem que decorar, hein? Tem que decorar. Tem vários verbos que não mudam quando eles estão indo para o passado, tá? Não é só o put. Tem mais alguns. Mas, por enquanto, é o suficiente que você saiba desse. O verbo ler no inglês é o verbo read. E no passado, read. Atenção para esse aqui, porque a gente escreve da mesma forma, mas pronuncia de formas diferentes. Read, read. Como se fosse a cor vermelha, tá? Read. Como é que eu diferencio? Pelo contexto da frase, né, gente? Deve ter alguma referência de passado que vai fazer com que você perceba que essa frase, quando você for fazer uma leitura, por exemplo, né, você saiba que é passado. Mas quando você está falando, você não precisa ter essa referência, porque é você que vai estar construindo a frase. O verbo tocar, no sentido de tocar um sino, tocar uma campainha, tocar um telefone, é o verbo ring. No passado, rang. Ring, rang. O verbo dizer é o verbo say. No passado, said. Atenção na pronúncia. Say, said. O verbo ver é o verbo see. No passado, saw. See, saw. Última coluna, pessoal. A gente tá acabando, tá? Lembrando que você pode assistir essa aula quantas vezes quiser. Não tem desespero. Essa é uma aula mais longa mesmo, então fique tranquilo e memorize no seu tempo. Vai dar tudo certo. Vamos em frente? O verbo vender no inglês é o verbo sell. No passado, sold. Sell, sold. O verbo sentar, sit. No passado, sat. Sit, sat. O verbo dormir, sleep. No passado, slept. Sleep, slept. O verbo falar, speak. No passado, spoke. Speak, spoke. O verbo ficar, no sentido de ficar de pé, permanecer em algum lugar, é o verbo stand. No passado, stood. Stand,
stood. O verbo pegar ou levar é o verbo take. No passado, took. Take, took. O verbo dizer, de novo, né? Já tínhamos o say aqui, mas tem o verbo dizer no sentido de contar. É o verbo tell. No passado, told. Tell, told. Think, que é o verbo pensar ou achar. Preste atenção. Think é no passado, thought. Think, thought. O verbo vencer, win. No passado, won. Win, won. E o verbo escrever, write. No passado, wrote. Mais uma vez, write, wrote. Já uma dica de memória, né? A gente tem 4 verbos de comunicação básicos no inglês. Tem talk, speak, say e tell. Só um deles vai ser regular. Só o talk, que a gente viu na aula passada, inclusive o talked. Então a gente coloca o ed porque ele é regular. Os outros 3, que são os verbos básicos de comunicação, são irregulares. Então já fica uma dica aí para você memorizar. Say vira said, speak vira spoke e tell vira told. Lembre de anotar no seu material isso que a gente acabou de falar. É muito importante que você tenha primeiro a tradução de todos esses verbos para que depois você pense em usá-los no passado. Porque é natural que a gente tenha que lembrar primeiro do verbo para depois lembrar ele no passado. Então, você precisa saber da tradução deles para fazer esse conjunto dentro da sua cabeça. Uma coisa não funciona sem a outra. Vamos ver alguns exemplos? Eu vou ler a frase em inglês, eu peço que você repita em casa em voz alta e depois a gente traduz. I usually get up early, but this morning I got up at 9 o'clock. Aqui tu já sabe, é presente, né? Presente simples. Eu geralmente levanto cedo. Early é cedo. Mas esta manhã eu levantei, afinal de contas o passado de get é o got. Então, I got up at 9 o'clock. We did a lot of work yesterday. We did a lot of work yesterday. Nós fizemos muito trabalho ontem. O verbo do, no passado, vira did. Nós fizemos. É o passado de nós fazemos. Então, é did. Próximo exemplo. Caroline went to the cinema 3 times last week. Caroline foi ao cinema 3 vezes semana passada. Próxima. James came into the room, took off his coat and sat down. Tudo isso está no passado. James entrou para dentro da sala. Come into é entrar para dentro, tá, pessoal? Então, ele entrou. Passado de come é came. Então, James entrou para dentro da sala, tirou o casaco, took off, vem de take off, e sentou. Sat down, que é o passado de sit down, que é sentar. Então, come into é entrar para dentro, vir para dentro. Take off é tirar, nesse caso está no passado. E sit down é sentar, que nesse caso está no passado. Então, aqui a gente tem o passado do verbo get, que é got. O passado do verbo do, que é did. O passado do verbo go, que é went. O passado do verbo come, que é came. O passado do verbo take, que é took. E o passado do verbo sit, que é sat. Então, pessoal, quando você vai fazer uma frase que está no passado, retomando o nosso mapa mental, se essa frase é uma afirmativa, você simplesmente vai colocar. Quem vai fazer a ação pode ser um desses caras ou pode ser um sujeito definido. O cachorro, o helicóptero, minha casa, minha tia. Pode ser qualquer coisa, pode ser o nome de uma pessoa, sei lá, fulano, ciclano.
Fez tal coisa? Tá no passado? Estudou? Comeu? Dormiu? Morreu? Sei lá, qualquer verbo que esteja no passado, você só vai jogar ele no passado. É só isso que você precisa fazer. E memorizar os verbos, obviamente, porque aí é decoreba. Antes a gente fazia isso no português. No presente, lembra? Presente, a gente já fazia isso, a gente só jogava o verbo, não precisava de auxiliar nenhum. Apesar de que tinha uns details importantes lá. Aqui, para qualquer situação, você vai botar o verbo no passado, assim como no português. E falando de semelhanças com o português, eu gostaria muito de deixar claro que você só vai colocar no passado aquilo que está no passado. Se está no passado no português, no inglês vai estar no passado também. Por exemplo, eu gosto de assistir o filme. Eu gosto de assistir o filme. Essa frase está no presente. I like to watch, que é o assistir, o filme. Mas e se essa frase estivesse no passado? Eu gostei. Eu fui ontem no cinema e tal, e eu gostei de assistir o filme. Quem que vai para o passado, gente? Eu gostei. Assistir continua sendo infinitivo. To watch, assistir. Lembra que eu falei que quando o verbo está no infinitivo, a gente não tem determinação de tempo. Porque não tem mesmo. O passado se dá nesse primeiro verbo. I like it to watch the movie. Mesma coisa aqui, ó, uma frase super simples. Se eu quiser dizer para você, eu quero ir. Isso está no presente? Eu quero agora, eu quero ir. I want to go. Mas se eu quiser dizer que eu queria ir, não quero mais, eu queria. Ontem eu queria, hoje eu não quero mais. Mudei de ideia. É o passado, né, gente? E quem que vai para o passado? Eu quero ir. Eu queria ir. O queria, né? Obviamente, o passado de want, wanted. Ou wanted. I wanted to go. E o ir continua sendo to go. Só vai para o passado quem está no passado. Somente. Gente, às vezes o inglês é muito parecido com o português. Não vou dizer que sempre, tá? Mas em relação a estruturas, sei que as palavras não têm nada a ver, né, gente? Gostar não tem nada a ver com like, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas em relação a estruturas, é muito semelhante. Na maioria das vezes ele é muito semelhante com o português. Então não se desespere, pense em português, porque é a sua língua materna, e depois você passa para o inglês, com calma e tranquilidade. Decorando pouco a pouco, porque sim, essa aula é sobre decoreba, ok? Então, não se desespere, vai dar tudo certo. Essa parte foi a parte das afirmativas, que é divididas entre verbos regulares e irregulares. A partir de agora, a gente vai para negativas e questions. E eu prometo que vai ficar mais fácil, tá bom? Vem comigo que na próxima aula você vai ver que vai ficar muito mais fácil a sua vida. Até lá! Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.